E aí, querida Luana, tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley, essa é mais uma aula do curso de Física 3, e hoje na nossa 10ª aula comentaremos aqui acerca dos geradores. O conceito de gerador ele já foi introduzido previamente na nossa 7ª aula do curso. E aí, para recapitular, a gente precisa entender que toda e qualquer vez que a gente fala de um gerador, nada mais é do que um dispositivo que faz a função de transferência ou transformação de energia. Simplificadamente, a gente pode entender que toda vez que a gente fala de um gerador, é basicamente um dispositivo que ele faz a transformação de um outro tipo de energia em energia elétrica. Dito isso, tem aqui alguns exemplos de alguns dispositivos aqui que fazem esse processo de conversão de um tipo de energia em energia elétrica. Como, por exemplo, você tem aqui a presença de geradores em barragens de usinas hidrelétricas, pilhas, eh, aqui esses acopladores de energia eólica, usinas nucleares e por aí vai. Então, simplificadamente, quando a gente pensa no gerador, eu quero que você entenda que ele não cria energia elétrica aleatoriamente. Ele simplesmente vai fazer um processo de transformação de um outro tipo de energia em energia elétrica. E, por consequência, ele fornece as cargas elétricas aí que atravessam ele. Pronto, mas como assim? Então vamos lá. Você tem um processo aqui que você recebe uma determinada energia não elétrica, tá? Essa energia ela vai entrar aqui no gerador. Você tem um processo de dissipação de energia no interior do gerador e, posteriormente, essa energia que entrou aqui, ela se transforma em energia elétrica útil aí, que vai ser fornecida por meio externo, tá? O fato importante que vocês têm que tomar ciência aqui é que essa energia que entra no gerador para ser convertida em energia elétrica, ela não é 100% aí transformada em energia elétrica. Você tem algumas perdas nesse processo, tá bom? Portanto, entendamos que simplificadamente você tem que se ater que você tem a entrada aqui de energia elétrica, energia não elétrica, perdão. Então vamos supor, energia mecânica que chega lá nas turbinas de uma usina hidrelétrica. É uma fonte energética aqui não elétrica. E, consequentemente, essa forma de energia não elétrica, ela entra no gerador, posteriormente sendo convertida aqui a energia elétrica. Todavia, você tem uma dissipação, ou seja, uma perda de calor aqui, ou o que for, no interior do gerador. Portanto, entendamos que a energia total que é recebida aqui, a gente vai chamar ela de força eletromotriz. Simplificadamente, toda e qualquer vez que a gente vier a mencionar força eletromotriz, ou FEM, que é simbolizado por E, ou esse Ezinho aqui estranho, ela corresponde simplificadamente o quê? A quantidade de energia elétrica que é recebida a cada unidade de carga que atravessa aqui. Então, ó, a FEM é igual ao trabalho pela carga, tá? De maneira qual a gente precisa entender que agora você tem uma dissipação de energia aqui no interior do gerador, que é dado aqui pela resistência vezes a corrente elétrica, né? E por fim, você tem aqui a energia elétrica útil fornecida aí no interior desse gerador, que vai ser exportado para o meio externo, que é a tensão. De forma a qual a gente consegue chegar aqui. Uma situação real, você tem aqui uma resistência diferente de zero, certo? E, consequentemente, você tem aqui uma força eletromotriz associada a isso. Só que o ideal é que a resistência fosse igual a zero. E esse teria um fluxo aqui de energia, de corrente elétrica legal, de maneira a qual a tensão fosse igual à força eletromotriz. Mas o fato é que a gente sabe que isso não é bem verdade, né? De forma a qual a tensão aqui, ou seja, a energia elétrica que é fornecida, ela vai ser dada pela diferença da força eletromotriz menos R vezes I, tá? Então, consequentemente, agora a gente precisa comentar de um conceito denominado como potência elétrica de um gerador. Então, a gente já sabe aqui algumas variáveis. Então, a gente vai ver a potência total, a potência que entra, dissipada e a que sai. Então, vamos lá? Primeiro, a potência total é aquela recebida da forma não elétrica, tá?
a potência dissipada representa simplificadamente aquilo que foi perdida ou dissipada aí no interior do gerador. E aqui você tem a potência gerada pelo gerador sendo aí exportada para o meio externo. De maneira a qual, para cada uma dessas variáveis aqui, potência total, potência dissipada ou potência fornecida, você tem algumas equações. Ó. A potência total ela vai ser dada pela força eletromotriz vezes a corrente elétrica. A potência dissipada é dada pela resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado. E a potência total aqui é dada pela corrente vezes a tensão. Beleza? De maneira a qual a gente agora consegue, inclusive, mensurar qual que é o rendimento energético aí de um gerador. Simplificadamente, quando você fala de rendimento, é uma forma de você medir a porcentagem da energia total, ou seja, a energia total aqui que um dispositivo é capaz é com Z aqui, eu não sei porque eu coloquei S, de aproveitar, transformar, ou simplesmente aqui a gente pode mensurar a energia útil, tá? Capaz é com Z, antes que vocês me chamem de analfabeto, tá? Portanto, o rendimento é dado pela potência total, aqui é a potência que é transformada aqui pela potência total, tá? Portanto, o rendimento é dado pela tensão dividido pela força eletromotriz, tá? Esse rendimento ele tem que estar entre 0 e 100. Um outro detalhe interessante é eu dar uma olhada aqui na curva característica de um gerador. Então, no circuito aberto, tu tem aqui uma corrente elétrica igual a zero e, portanto, a minha tensão é igual à minha força eletromotriz, tá? Quando você tem uma situação de curto-circuito, a sua tensão é igual a zero, tá? O que significa ter um curto-circuito? A corrente elétrica é muito alta, tá? De forma a qual a corrente elétrica aqui no curto-circuito é dada pela força eletromotriz dividido pela resistência. E essa daqui é a carinha de uma curva característica de gerador, ó. Essa é a carinha do gerador em curto e circuito aberto e aqui em curto-circuito. De modo a qual a gente chega que a tangente dada, a tangente de θ, que é aqui, a força eletromotriz, dividido pela corrente elétrica em curto-circuito, é igual à força eletromotriz dividido pela força eletromotriz dividido pela resistência, que é igual à resistência. Mas calma que isso daqui a gente vai exercitar em sala de aula e vai ficar mais claro. Isso aqui é só um resuminho para vocês conseguirem aí pontuar alguns detalhes, tá bom? Portanto, quando a gente fala da potência elétrica, a potência total é igual à potência gerada mais a potência dissipada, de modo a qual a gente chega que a potência aqui útil é dada pela potência total menos a dissipada, e aí fazendo algumas manipulações algébricas, nós chegaremos que a potência útil aqui é dada pela igual a força eletromotriz vezes a corrente elétrica menos a resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado. Portanto, a gente chega nessa formuleta aqui, né? E quando você tem aqui a potência total, formada igual a zero, você vai ter isso aqui, que a corrente elétrica é igual pela força eletromotriz dividido pela resistência, que é igual à corrente elétrica em curto-circuito, tá bom? E por fim, mas não menos importante, a gente precisa dar uma olhada que quando você tem uma parábola simétrica desse jeito aqui, a potência máxima vai ser dada aqui pela corrente elétrica em curto-circuito dividido por 2, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que aqui os conceitos tenham ficado claros. É só um esboço bem resumido, bem rapidinho aí, para vocês conseguirem acompanhar os estudos individuais, tá bom? Um super beijo e até a nossa próxima aula. Fui!